Mensagens do Evangelho. Não devemos deixar a nossa congregação. Outros argumentam que a palavra de Deus nos exorta a não deixarmos nossa congregação. Se eu me separasse da minha igreja, não estaria obedecendo esta passagem das Escrituras. Sim, a Bíblia nos diz para não deixarmos de congregar, é verdade. Mas não precisamos pertencer a uma denominação sem base bíblica, ou a algum grupo sem denominação na mesma situação, para obedecermos às Escrituras. O Senhor Jesus disse: Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Mateus capítulo 18, verso 20. 7. Separar-se de outros cristãos destrói a unidade do Espírito. Para muitos crentes honestos e sinceros, parece incabível que um cristão venha se separar de outros cristãos, principalmente por ser um dos principais conceitos da comunidade cristã que todos fazemos parte de uma grande família onde deve haver unidade e uma feliz comunhão. Na opinião deles, a separação romperia essa unidade. Efésios capítulo 4, verso 3. É importante compreender que nenhum cristão sincero e com boas intenções quer se separar de outros cristãos, pois o normal e correto é amarmos a todos os da família da fé. João capítulo 13, verso 34 ao 35, Romanos capítulo 12, verso 9 ao 10, Efésios capítulo 1, verso 15, Hebreus capítulo 13, verso 13. Todavia, o amor ao Senhor Jesus e o desejo de agradá-lo leva os cristãos sinceros a se separarem daquilo que é uma desonra para o Senhor. 2 Timóteo capítulo 2, verso 19 ao 20. João capítulo 14, verso 15. Mesmo que seja doloroso para nós nos separarmos de irmãos queridos, devemos nos separar daquilo que desonra a Cristo. Tudo que diz respeito a ele deve ter a primazia. O problema dessa ideia de se manter a unidade a qualquer custo está em enxergar apenas um lado da verdade sobre esta questão. Se enxergarmos apenas uma faceta das coisas que falam da unidade cristã, sem vermos o lado que trata da separação do mal, os que são fiéis seriam obrigados a continuar seguindo em frente sem qualquer alternativa. Eles seriam abandonados à difícil situação de enxergarem a ordem de Deus em sua palavra, sem poderem colocá-la em prática, já que a unidade exigiria deles que permanecessem com outros cristãos numa posição sem fundamento bíblico. Eles seriam obrigados a continuar em comunhão com aquilo que sabem ser contrário à palavra de Deus. E para eles este seria um caminho de desobediência, pois aquele que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Tiago capítulo 4, verso 17. Consequentemente, para todo cristão que tivesse tal exercício, viver assim seria uma constante aflição para sua alma. Felizmente, podemos dizer que se trata de um falso princípio de unidade sacrificar a santidade e a obediência, e que este nunca é o caminho de Deus. A verdade é que o princípio divino da unidade só pode ser corretamente praticado em separação do mal. John Nelson Darby disse: O próprio Deus deve ser a fonte e o centro da unidade, e somente ele pode estar no comando e preeminência. Qualquer centro de unidade fora de Deus será uma completa negação da sua divindade e glória. Considerando que existe o mal, sim, é esta a nossa condição natural. Não pode existir uma união da qual o santo Deus seja o centro e o poder, senão por meio da separação do mal. A separação é o primeiro elemento da unidade e união. Portanto, em nossos dias, quando a ruína e a confusão prevalecem no testemunho público da Igreja, as coisas que dizem respeito à unidade só podem ser praticadas em um testemunho remanescente. Este é um princípio bíblico e é também uma provisão que Deus faz para podermos praticar toda a verdade. Isto pode ser visto ao longo do curso de crescente que encontramos na história do testemunho cristão, do modo como nos é apresentado nas palavras que o Senhor dirige às 7 igrejas em Apocalipse, capítulo 2 e capítulo 3. Há um ponto em que o Senhor já não reconhece a massa da profissão cristã, e a partir daí passa a tratar com um testemunho remanescente. Ele distingue um remanescente ao dizer: Mas eu vos digo a vós, e aos restantes, ou remanescentes.
e é nele que o Senhor passa a tratar a partir de então. Apocalipse capítulo 2, verso 24 a 29. A razão disso é que o estado da igreja chegou a um ponto em que já não existe conserto. A partir daí ocorre uma mudança notória na maneira como o Senhor trata com a igreja. Isto é indicado pela expressão ouça o que o Espírito diz às igrejas, que passa a vir depois da promessa ao que vencer, ao invés de precedê-la, como tinha sido o padrão até aquele ponto. Nas palavras do Senhor, as 3 primeiras igrejas, a recompensa ao que vencer era colocada diante de todas as igrejas, pois o Senhor ainda tratava com ela como um todo. Mas desse ponto em diante já não é mais assim. A expressão ouça o que o Espírito diz às igrejas só é dada a um remanescente, pois somente os que fazem parte dele irão ouvir e vencer. Walter Scott disse que a razão dessa mudança é que a grande massa da profissão cristã passa a ser tratada como incapacitada de ouvir, arrepender-se e praticar a verdade. W. Kelly disse: desse ponto em diante, o Senhor coloca a promessa ao que vencer primeiro, e o faz porque é inútil esperar que a igreja como um todo vá recebê-la. Apenas um remanescente irá vencer, e a promessa é para os que fazem parte dele. No que diz respeito aos outros, é caso encerrado. Portanto, já que é assim, não podemos esperar que em nossos dias o princípio divino da unidade seja praticado em meio à massa da profissão pública, mas apenas dentro de um testemunho remanescente. Na prática, alguém que se une a uma determinada denominação em detrimento das outras já não tem autoridade para criticar aqueles que querem se separar das denominações, pois foi exatamente o que fez. Ao limitar-se a uma denominação, acabou deixando de lado todas as outras, pois ninguém pode ser batista e presbiteriano ao mesmo tempo. Portanto, ao unir-se à denominação da sua escolha, sua atitude o exclui de todas as outras, deixando assim de guardar a unidade do Espírito. Quem quiser argumentar sobre este ponto precisará primeiro praticar por si mesmo a unidade que espera que os outros pratiquem.